Câmara Nacional de Resolução e Disputas recusa pedido do Corinthians que pode sofrer punições pesadas, com direito à proibição de inscrição de atletas e até perda de pontos por causa de dívidas com clubes e jogadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Corinthians tentou nos últimos dias com que 75 milhões de reais de dívidas que estão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas fizessem parte de um pedido de recuperação judicial. Câmara Nacional de Resolução e Disputas disse não. Essas dívidas terão de ser pagas pelo Corinthians, sob o risco de sanções esportivas. O Corinthians, inclusive, já levou uma advertência por alguns desses processos que estão na CNRD. O próximo passo é a proibição de inscrição de atletas. E se o Corinthians continuar inadimplente, o passo seguinte é de perda de pontos, o que poderia resultar até num rebaixamento corintiano em participações de divisões nacionais. A soma de todas as dívidas do Corinthians na CNRD é de 75 milhões de reais. Bem pouco dinheiro para um clube que tem capacidade de faturamento de 1 bilhão de reais por temporada. E esse foi um dos argumentos da CNRD. Não tem por que você entrar em recuperação judicial para pagar ou para não pagar 75 milhões se você é capaz de arrecadar perto de 1 bilhão. Esses 75 milhões são frutos de 24 processos. O maior credor do Corinthians na CNRD é o empresário André Cury, que tem direito a 18 milhões de reais em 3 processos. Depois do André Cury aparece o Cuiabá, que cobra 17 milhões e 700 mil pela transferência do Ranieri que não foi paga. O Jadson, vocês lembram dele? Ex-meio atacante do Timão, tem 13 milhões de reais a receber. Fabian Balbuena, outro ex-zagueiro, outro ex-jogador do Corinthians, zagueiro, tem 4 milhões e 300 mil. A Thinkball, empresa do empresário Marcelo Robalinho, tem outros 3 milhões e meio de reais. Uma curiosidade, relação de credores do Timão na CNRD também inclui times bem pequenos, como o Palmeirinha, que eu confesso que nem sabia que existia. O time desse Palmeirinha cobra 48 mil reais. Já a União Suzano tem 41 mil reais a receber, o Audax cobra 1 milhão e meio de reais, enquanto o ABC de Natal tem 236 mil reais pendentes. E você, o que pensa sobre todas essas dívidas do Timão? Teme que o clube perca pontos ou até enfrente punições maiores? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pessoal, me desculpem, eu não consegui gravar vídeo ontem. Como vocês podem ver, a minha voz ainda não está das melhores. Estava impossibilitado, mas estou aqui para falar desses bastidores quentes do clube, desde a derrota cachapante, humilhante, dá para dizer assim, diante do Barcelona de Guayaquil, às vésperas de outra decisão. Além do jogo da volta, para uma reversão que nunca aconteceu nesse formato de mata-mata, e vai ter que ser algo inédito para poder avançar. Ainda tem um clássico contra o Santos no domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena também, com o torcedor ali presente. Como o torcedor vai reagir, não tenho dúvida de que vai apoiar o jogo inteiro. E depois, se o resultado não vier, é lenha. É lenha e muita pressão para cima do treinador do Corinthians. Porque assim, gente, chegamos à conclusão de que Ramon é muito insuficiente para o que o Corinthians precisa. É um treinador que tem como grande mérito ter salvo o Vasco do rebaixamento e ter se logrado, ter se jogado confete, já que estamos num período pós-carnaval, como se ele tivesse salvado o Corinthians do rebaixamento como grande mérito que os torcedores imploravam para ele e que ele cumpriu o objetivo, como se isso fosse grande para o tamanho do Corinthians. Eu acho que ele está um pouco perdido, desnorteado e sem saber muito o que é esse clube, que tem outros feitos muito maiores. E o fato dele ter salvo o Corinthians do rebaixamento tem mais a ver com o elenco que foi fortalecido no segundo semestre do que com o próprio trabalho dele. Porque o trabalho dele, quando precisou entrar em campo em jogos decisivos, não é que ele não aconteceu. Ele aconteceu de maneira ruim. Ele comprometeu contra Flamengo, Racing e nesse ano também nos clássicos, com exceção do jogo contra o Santos, contra Palmeiras, contra São Paulo e especialmente nesses jogos da Libertadores. O Corinthians vem de 3 atuações para esquecer. Ou, como eu sempre digo, na verdade, para lembrar.
e não repetir, só que tem repetido. São 3 atuações na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, 2, e uma primeira contra o Barcelona de Guayaquil, que são absolutamente assustadoras as atuações. E quando todo mundo começa a ir mal, quando você tem 5 jogadores na defesa, e hoje, se você perguntar para qualquer torcedor, ele não vai saber te responder qual a dupla, porque ele não sabe qual a melhor dupla. Quando você tem 5 defensores e todos vão mal, alguns notadamente reconhecidos, inclusive, como André Ramalho, como Gustavo Henrique, todos eles vão mal. A culpa é de quem? A culpa é do comando. A culpa é coletiva. É um sistema que não funciona. Sistema esse que ele muda num jogo decisivo como foi agora na ida contra o Barcelona. Então, assim, o Ramon está completamente perdido. Ele não está conseguindo encontrar soluções táticas, mesmo que em algum momento ele tenha modificado com 3 atacantes, às vezes 3 zagueiros e tudo mais. Ele não está conseguindo encontrar soluções dentro dos sistemas propostos. Não adianta a gente entender que não, ele sabe jogar com um sistema de 3-5-2, de 4-4-2, ou muda o Memphis de posição ali. Eu quero ver na prática. O que está acontecendo na prática? Não está, né? É um time espaçado, com desconexão entre os setores, a coisa não acontece e a defesa vazando, feito água, feito uma peneira, como a gente tem observado aí nos últimos jogos. Então, tá ruim e existe um responsável, ou 2, Ramon e Emiliano Dias.